Feira, meio-dia, vocês já sabem, é a live Chega de Café da ABAME e hoje vamos receber um convidado muito especial aqui na ABAME, que é professor de Direito de Família, de Direito Civil, é advogado. Vamos receber o Dr. Sandro Gaspar Amaral, professor Sandro Gaspar Amaral aqui nessa live hoje. Vou só esperar aqui o doutor entrar. Já estamos também aqui com a presença do vice-presidente da ABAME, doutor Daniel Martins, que também vai fazer parte dessa live. Junto com eles aqui, eu, Natália Rosa, que sou co-líder da Comissão de Direito Notarial e Registral lá da ABAME. Estou assinando para todo mundo aqui e já coloco os nossos convidados aqui. Saori, que entrou aqui agora, também Ju Fags, eu não sei qual que é o seu nome, porque eu não consigo entender aqui. Se você quiser colocar, eu mando um alô para você. E vou já aceitar o Dr. Daniel Martins para a gente iniciar a live, enquanto estou aguardando aqui a presença do nosso convidado de hoje para falar sobre o tema o registro da união estável e o posicionamento do STJ, porque saiu uma decisão super recente, tem 15 dias, do STJ falando sobre esse tema. Então, a gente fez esse convite aqui, a ABAME fez o convite para que o doutor Sandro Gaspar Amaral viesse para cá conversar sobre esse tema com a gente. O professor Sandro também já está aqui, vou convidá-lo. Olá! Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo dar um pouco mais de luz aqui para você. Melhorou? Acho que tá um pouco escuro, não tá não? Mas tá dando para te ver bem, Sandra. E te ouvir melhor ainda, que é o que importa. Que bom. Dilane já chegou aqui, é uma turma aí que já acompanha o trabalho do professor Sandro também, entrando aqui na live da ABAME. Boa tarde, Boa Natália, tarde. doutor Sandro. Boa tarde. Estamos ansiosos pela sua palestra, porque o assunto é polêmico e cada vez a gente tem mais novidades, né, sobre a união estável e mais interesse, né, pela população. Tá bom? É um prazer para a ABAME e para nós assisti-lo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber. É uma grande alegria estar aqui com a ABAME. Também deixa eu deixar aqui as minhas palavras. Queria agradecer a participação aqui hoje do professor Sandro Gaspar Amaral, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ele já sabe. Qualquer lugar que vocês me ouvirem falando, vão só me ouvir tecendo mil elogios ao professor Sandro Gaspar Amaral, que eu tenho um carinho imenso, já faz parte da minha vida, da minha história. Ele sabe, e eu estou muito feliz que ele aceitou esse convite para participar aqui dessa live hoje, falar sobre esse tema tão importante que é o registro da união estável. Até o doutor Daniel Martins tinha comentado comigo que ninguém foi ainda falar sobre regime de bens lá na ABAME, então eu estou tendo essa oportunidade também de pedir aqui, de trazer o professor Sandro Gaspar Amaral para a ABAME, para levar esse assunto tão importante, que a gente sabe que é importante para o mercado imobiliário também saber. Então, o advogado que trabalha com direito imobiliário, ele também tem que saber direito de família, também tem que saber regime de bens, tem que saber a parte patrimonial. Então, você que lida com patrimônio, tem que também entender o que conecta ali nos outros ramos do direito e que vão ali interferir diretamente no seu trabalho. Então, doutor Sandro Amaral, muito obrigada por ter aceitado esse convite e vamos iniciar esse tema aí que eu sei que é sua área de domínio. Então, eu estou aqui mesmo agora como ouvinte, como aprendiz, que sou sua aluna, já fui sua aluna e continuo sendo sua aluna. Vou sentar aqui agora como aluna e ficar te ouvindo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Natália. É sempre um imenso prazer quando a gente está junto, quando a gente divide espaço, quando a gente se reúne, né, para falar de direito, para falar da vida, para falar da sociedade. Isso realmente é uma alegria para mim, sempre, constante. Eu quero só te fazer uma ressalva. Você disse, né, que foi seu professor na FEMPERJ.
mas entrou aqui nessa live uma mãe minha, uma mulher que me ensinou tudo que eu sei. Eu só sei advogar por causa dela, eu só aprendi a andar por causa dela, eu só aprendi a voar por causa dela. Então, é a Miriam Ventura, está aqui. Ela está em mim, né? Ela é um elemento estruturante da pessoa que eu sou. E assim a gente vai se eternizando, né? Um dia você vai fazer uma live com seus alunos, que já são muitos, você já se tornou uma referência, cada vez mais uma referência. A gente estava conversando uma vez, saindo do IBDFAN, de como você está numa escala crescente de reconhecimento, de aplauso ao seu trabalho. E eu vou te confessar que isso me enche de orgulho. Eu me sinto muito, mas muito bem todas as vezes que você é tão aplaudida. Mas vamos lá. Regime de bens. Então, eu vou tentar mesclar um pouco entre docência e advocacia para a gente perceber como que essas coisas se encontram. A união estável, ela forma um capítulo no Código Civil, na verdade, na segunda parte do direito de família. O Código não tem expressão das famílias, não tem expressão plural, em que ele se refere especificamente, lá no 1723, é o título 3 da segunda parte, vai do 1723 ao 1727. Então, são pouquíssimos artigos, são 5 artigos só. E só tem um artigo na união estável, no título 3, que fala sobre regime de bens, que é o 1725. Ele meio que repete o artigo 5º da Lei de 96, a Lei 9278, que estabelece que, uma vez constituída a união estável, ela é regida pela comunhão parcial de bens, a não ser que os conviventes escolham outro regime num contrato escrito. Então, é possível que a união estável seja regida por um regime atípico ou mesmo por um regime tipificado no Código Civil, previsto no Código Civil, diferente da comunhão parcial, desde que haja um contrato escrito. Só uma ressalva rápida. O pacto antinupcial no casamento permite a mesma coisa. Só que o 1653 do Código Civil exige que o pacto, para ser válido, seja lavrado pelo tabelionato de notas, ou seja, o pacto para validade, ele tem que ser por instrumento público. Já o contrato de convivência, ele tanto pode ser por instrumento particular, como ele pode ser por instrumento público. Pois bem, só havendo um artigo, isso significa que o Código Civil não tem uma regulamentação de regime de bens para o casamento e outra para a união estável. É uma regulamentação só. Só há uma regulamentação de regime de bens que vai servir ao casamento e à união estável. Ao casamento hétero e homo. À união estável hétero e homo. Então, na verdade, não existe casamento homoafetivo ou casamento heteroafetivo. Existe casamento. Casamento entre pessoas, união estável entre pessoas. E tanto o casamento quanto a união estável vai se submeter àquela série de normas que vai do 1639 ao 1688 do Código Civil sobre regime de bens. Dito isso, eu vou ter que buscar vocês lá no 1640. 1640, para vocês entenderem o STJ. 1640 do Código Civil. Diz ele, acho que está vazando algum som. Parece rádio amador. Eu já tenho mais idade, né? O pessoal da minha idade, sempre quando eu escuto esse chiado, ou lembra de rádio AM ou de rádio amador. O 1640, ele diz o seguinte: não havendo, 1640 Código Civil, não havendo nenhuma convenção, não havendo convenção alguma, o regime é da comunhão parcial de bens. Havendo convenção, mas ela sendo nula, comunhão parcial de bens. Havendo convenção, mas inapta a produzir efeitos jurídicos, ineficaz, comunhão parcial de bens. Então, nós teremos comunhão parcial de bens em 3 situações. Primeira, falta de convenção. Segunda, convenção inválida. Terceiro, convenção ineficaz. São 3 situações em que o regime de bens será pela comunhão parcial de bens. Eu vou começar pelo casamento, que é mais fácil, e do casamento eu chego para união estável. Lá no casamento, no artigo 1653,
1653, a lei estabelece que a união estável, que o casamento já traz para si os efeitos jurídicos do pacto antinupcial a partir da celebração do casamento. Então, entre as pessoas dos cônjuges, o pacto antinupcial surge efeitos a partir da celebração do casamento. Eu vou ler para vocês. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Por isso que o nome é antenupcial. O problema do carioca é o sotaque. Ó, sotaque, né? É sotaque. Carioca fala su, mas é so. Então, o sotaque carioca bota um i, onde na verdade é um é. O pacto é antes das nupciais. É antes do casamento. Então, ele é antenupcial. Então, primeiro se lavra o pacto antinupcial em tabelionato de notas. Ele já existe, ele já é válido, mas ele só vai começar a surtir efeitos entre os cônjuges, entre José e Maria, por exemplo, no momento da conclusão da cerimônia de casamento. E quando que a cerimônia de casamento reputa-se concluída? 1535 do Código Civil, quando a autoridade que celebra a cerimônia de casamento, após ouvir dos nubentes ser livre e espontânea vontade para casar, os declara casados. Então, nesse momento, a cerimônia está concluída. Nesse segundo, o pacto antinupcial está surtindo efeitos entre os cônjuges, inclusive a comunhão universal. Ela já está entre José e Maria, surtindo efeitos. Já é eficaz entre os cônjuges, seguindo-se o casamento. Problema, terceiros. 1657 do Código Civil. Perante terceiros, as convenções antinupciais só surtirão efeitos se essa escritura pública, estamos falando de pacto, se essa escritura pública for registrada junto ao cartório de registro de imóveis do local de domicílio desse casal. Então, se o José e a Maria, por exemplo, se casaram e são domiciliados em Jacarepaguá, eles elegeram a separação de bens, vamos pelo STJ, eles elegeram a separação absoluta, entre eles é separação absoluta. Mas a sociedade, os bancos, os eventuais compradores de bens imóveis, todo mundo vai tratá-los como comunhão parcial de bens. Por quê? Porque enquanto esse pacto antinupcial não estiver registrado no 9º ofício de registro de imóveis, que é o ofício de registro imobiliário relativo ao local de domicílio do casal, perante terceiros, esse pacto é ineficaz. Está escrito na lei. Se o pacto for ineficaz, 1640, o regime de bens perante terceiros é a comunhão parcial de bens. Mas, Sandro, por que isso? Porque as pessoas não são capazes de adivinhar o regime de bens dos outros. Se eu e Natália somos casados e as pessoas sabem que nós somos casados, eles nos tratam como comunhão parcial de bens. Tem exemplo em sala de aula, as pessoas falam em sala de aula, perguntam, como se todo mundo fosse casado pela comunhão parcial de bens. Até gente casada por outro regime esquece disso. Porque a gente já naturalizou tanto a comunhão parcial de bens que a gente parte da premissa que todo mundo é casado pela comunhão parcial de bens. Se eu e Natália fôssemos casados pelo regime da separação absoluta, esse pacto perante terceiros, para ser oponível à sociedade, teria de estar registrado no RGI relativo ao nosso local de domicílio. Tá, então aí, digamos, Fernando Sauser, meu amigo, meu ídolo que está aqui agora com a gente, Fernando quer celebrar um contrato com o Sandro. E ele não vai me perguntar qual é o meu regime de bens. Basta ele saber onde eu moro. Onde o Sandro é domiciliado? O Sandro e a Natália são domiciliados em Jacarepaguá. Ele vai lá na Nilo Peçanha, 12, sexto andar. E lá ele vai, com os meus dados, com o meu CPF, com o CPF da Natália, logradouro, ele vai questionar ao RGI se está registrado naquele RGI o pacto antinupcial Sandro e Natália.
Se o RG disser não tem nenhuma convenção matrimonial aqui dos dois, então, perante o Fernando, nós somos casados pela comunhão parcial de bens. Isso significa que se eu não pago uma dívida e essa dívida aproveita o casal ou a família, isso vai penhorar um imóvel da Natália. Ué, mas e a Natália não tem nada a ver com isso? Olha só, se a dívida beneficia o casal ou a entidade familiar e a gente não registrou, nós vamos ser tratados por terceiros como se fôssemos casados pela comunhão parcial de bens. A oponibilidade do nosso regime perante terceiros, segundo o artigo 1657, exige esse registro. Senão, ele não será respeitado pelo terceiro, nós seremos tratados pela comunhão parcial de bens. Se até que tiver beleza, se até que tiver tudo certo, é só agora a gente transportar a mesma história para a união estável. Ora, se eu e Natália não somos casados, nós formamos uma entidade familiar matrimonial pela união estável. Sem contrato, estamos regidos pela comunhão parcial. Se quisermos a separação absoluta, precisaremos fazer um contrato de convivência elegendo a separação absoluta. Só que esse contrato só surte efeitos entre Sandro e Natália. É igual casamento com pacto elegendo o mesmo regime sem registro. Você quer oponibilidade erga omnes, você quer opor os efeitos do seu regime a terceiros, você tem que cumprir a mesma ordem do 1657. Tem que pegar esse contrato de convivência e registrar no cartório de registro de imóveis relativo ao seu domicílio. Aí sim, você deu à união estável o mesmo sistema patrimonial que se exige para o casamento. Só que as pessoas vivem de qualquer maneira, as pessoas fazem o que acham que está certo. A gente vive num país em que 210 milhões de brasileiros dizem que o juiz do STF não soube julgar um caso, quando ninguém estudou direito constitucional na vida. Então, a gente é um país em que todo mundo é médico, todo mundo é magistrado da mais alta corte, todo mundo é líder espiritual, todo mundo é tudo nesse país. Só que depois que a bomba explode, aí vai procurar um advogado. Esse é o problema desse país. As pessoas aqui não têm a prevenção. Eu estou com um problema imobiliário. Pois existe a BAME. Eu estou com um problema em relação à família. Tem BDFAN, tem as comissões da OAB. As pessoas têm referências que elas podem buscar. Mas não, elas esperam o problema explodir para depois do problema explodir querer remediar. E aí eu costumo dizer como advogado, eu me formei em direito, eu não sou milagreiro. Eu não sou milagreiro. E o que o STJ fez foi simplesmente trazer para a união estável o mesmo sistema patrimonial do artigo 1657. Você quer oponibilidade a terceiros para o teu contrato de união estável, para o teu contrato de convivência? Então registre o teu contrato de convivência no cartório de registro de imóveis relativo ao seu domicílio, igual que as pessoas casadas têm que fazer com o seu pacto constitucional. Ótimo, doutor Sandro. Eu até ia aproveitar para falar, para trazer, situar o que era o caso ali do STJ, o que foi trazido, para as pessoas entenderem a repercussão mesmo disso no caso concreto, porque esse caso era um caso em que estava havendo uma penhora ali com relação ao cônjuge, ao marido, né, ao que seria o companheiro, o homem, ele estava sofrendo uma penhora e aí atingiram os bens da companheira dele, com quem ele vivia união estável, porque ela tinha bens. Então, essa dívida estava sendo cobrada em cima dos bens da companheira. E aí a companheira alegou que o regime de bens dele era da separação total de bens. E aí o registro do contrato era um contrato particular, não era nenhuma escritura pública. O contrato particular foi levado em registro após a penhora dos bens dela, após o pedido da penhora. Então isso ainda fica aí parecendo que eles escolheram o regime até depois, se você for aí pensar, né? Por que registrou agora, depois que já tinha ocorrido a penhora dos bens? Porque como bem disse aqui o Sandro,
A união estável, quando não tem um pacto, quando não tem ali a escolha através do regime de convivência, ele vai ser regido pela comunhão parcial de bens. Então, se você não tem uma convenção, você está regido pelo regime da comunhão parcial de bens, então seus bens são atingidos. E as pessoas, quando vivem em união estável, às vezes elas têm essa impressão de que não atinge os bens dela e de que, como elas não se casaram, estão em união estável, não tem regime patrimonial ali entre eles, e existe. Então é importante a gente trazer isso e até trazer o entendimento que foi trazido pelo STJ, porque eu fui questionada até por uma advogada aqui da ABAME sobre esse tema, quando eu trouxe ele para você, Sandro, porque ela falou, ué, mas eles já escolheram o regime de bens lá e no contrato de união estável e não vai valer se não tiver registro? Não, não vai valer. E até agora a gente já está percebendo. Na verdade, vale, né? Que é o que o STJ falou, só que vale entre eles, porque foi um contrato particular que eles fizeram e que eles não levaram a registro, tem validade entre as partes que fizeram aquele contrato. Você não tem como impor a terceiros o conhecimento daquilo que não foi registrado, que só está ali no âmbito daquelas duas pessoas. Então, ele vale, só que vale só entre elas, e por isso não tem como impor o regime patrimonial para o terceiro, pela ausência de registro no registro imobiliário. E ainda tem a questão, Sandro, de também agora a gente precisar formalizar a união estável no registro civil. E a gente está vendo aí algumas repercussões em que realmente você vai conseguir exercer direitos diferentes se você registrar no registro civil. Agora, a mudança de nome no cartório da pessoa que convive em união estável, quem vive em união estável, pode alterar o nome para acrescentar o sobrenome do convivente. Para fazer isso extrajudicialmente no cartório de registro civil, eles estão exigindo registro no cartório de registro civil. Então, é importante, por mais que a gente sempre fale que é uma relação, que é uma união de fato, né? Que a diferença é a falta de formalização, que o casamento tem essa formalização e a união estável não tem essa obrigação de formalização. A gente vê que quando envolve aí direitos, especialmente direitos patrimoniais, a formalização ela é importante. Por mais que não seja uma exigência para existir a união estável, ela vai ser importante para garantir os seus direitos. Então, a formalização, tanto no registro, tanto na escritura, né, de fazer o contrato ou a escritura pública da união estável, como levar lá registro, se vocês tiverem bens, e também o registro no cartório de registro civil também, que já está sendo agora abordado a sua necessidade de formalização e registro no RCPN também. O que as pessoas precisam entender é que elas têm que querer para os outros o que elas querem para elas, né? Por exemplo, eu adoro pagar uma miséria para quem trabalha para mim, mas eu não aceito receber uma miséria quando eu trabalho, né? Quando eu devo, eu acho que eu posso fazer o meu credor esperar, mas quando eu sou credor, eu tenho que receber rapidamente. Então as pessoas esquecem que a sociedade é um jogo para todo mundo. Não basta você ser uma pessoa honesta, você tem que se comportar de forma transparente, você tem que se comportar de boa fé. A transparência, a clareza, as cartas sobre a mesa são boa-fé objetiva. Então, se você escolher um regime de bens, isso vai impactar a vida dos outros, você tem que dar às outras pessoas a oportunidade de conhecer as normas do seu regime de bens, que não é o legal suplementar, que é a comunhão parcial. Ou seja, as pessoas elas querem se dar bem e elas têm uma série de justificativas quando é em favor delas, e elas não aplicam essas mesmas justificativas quando isso as prejudica. Ok. Doutor Sandro, deixa eu fazer uma observação. Eu tomei conhecimento que um determinado cartório de notas teria feito uma escritura de união estável entre mais de duas pessoas. Seria um trisal. Né? Tomei conhecimento também que o CNJ foi consultado e não admitiu, e isso foi cancelado. Né? E cada vez mais a gente entende que a união estável foi um instrumento criado justamente para regularizar as uniões que não eram consentidas como casamento, né? Em especial os homossexuais, que isso já está ultrapassado, hoje podem se casar normalmente. Né? Como é que o senhor vê essa situação dos trisais, né? Que estão cada vez mais
públicos. Na verdade, isso sempre existiu, mas dentro do armário, né? E hoje as pessoas estão tornando isso público, isso é uma realidade, né? A nível de pensão, quando o provedor, no caso, falece, já é até possível, né? Porque as previdências aceitam essa situação, mas, na verdade, a gente precisa regularizar isso até para dar conforto, né, à população. O que o senhor me diz? Olha, a nossa sociedade, ela sempre primou pela hipocrisia, né? Fingir. Então, nós sabemos, por exemplo, essa mulher sabe que o marido é violento, mas ela sempre faz o mise-en-scène de que não, de que aquela família é maravilhosa. Ele sempre faz a pose do bom pai de família, mas ele tem comportamentos que ele esconde. E a gente sempre teve um comportamento social muito mais preocupado com o julgamento de terceiros do que com a sinceridade, com a verdade, etc. Essa postura tão conservadora do CNJ, seguindo a orientação do STJ, que foi inclusive na presidência do ministro João Távora de Noronha, por ele ser uma pessoa conservadora. Engraçado, é estranho dizer conservador nos costumes, porque um STJ e um STF que vem com tamanha naturalidade as relações entre pessoas, não importando a sua identidade de gênero, a sua sexualidade, por que está tão preocupada se a relação entre 3, entre 4, entre 5? Quer dizer, se a gente abraça o princípio da pluralidade familiar, isso significa que eu reconhecer que a vontade ética, transparente, solidária daquelas pessoas formou uma entidade entre elas, não me obriga a viver a 3, a 4, a 5. Se eu sou uma pessoa que acredita no 2, eu vou viver no 2. Se eu sou uma pessoa que não acredita no casamento e não vou me casar, eu vou viver sempre no 1, eu vivo no 1. Agora, por que eu tenho que impor às outras pessoas a maneira que elas encontram de ser felizes? Aí a tese do ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2020, foi criar, a partir da monogamia, que é consagrada no 1521, inciso 6, que impede a bigamia, a poligamia, de trazer isso também para a união estável. Não. No sistema brasileiro, nós consagramos a monogamia e uma relação familiar poliafetiva ou pluriafetiva, ela ofenderia os nossos aspectos culturais. E aí ele se apega nisso para fazer um excesso de intromissão do Estado na esfera privada do cidadão. Essa é uma outra questão da gente parar para pensar. Qual é o limite da intromissão do Estado na minha vida particular? Como é que eu posso ser neoliberal na economia e ser tão conservador nos costumes? Isso não faz sentido. Ou eu quero liberdade e quero menos intromissão do Estado, ou eu quero que o Estado se intrometa em tudo. Senão isso vira esquizofrênico. Então, eu acho que há uma esquina ainda para a gente dobrar, de a gente entender que as escolhas de cada um não tem nada a ver com a religião do outro, com a cultura do outro, com a vida do outro. Cada um vai viver de acordo com o que entender que vai viver. Ah, mas e o meu filho vai ver um casal a 3, ou um casal a 4? Essas pessoas existem. E o seu filho precisa aprender a viver com o que existe. Existe sol, existe árvore, existe cobra, existe formiga, os seres humanos existem, então as crianças precisam aprender a viver com o que existe. E por aí vai. Esse avatar que criaram para um excesso de intromissão na vida, eu não consigo entender. E o engraçado é que esse mesmo cartório, a gente pode falar abertamente, né? Que foi o cartório da Fernanda Leitão, 15º ofício de notas. A Fernanda, aliás, é alguém que fala bastante sobre esse tema. E ela já tinha feito o contrato de convivência para o instrumento público de casar, era do 3 também, né? Mulheres. E não tinha dado impacto nenhum pela descrição daquelas mulheres. O problema é que quando você faz um contrato de família poliafetiva de um homem com 2 mulheres, o homem faz questão de criar um estardalhaço para reafirmar a sua masculinidade frágil. Aí eles foram para capas de jornais populares, viraram assunto em telejornal popular, ou seja, eles fizeram o oposto do que aquelas mulheres fizeram.
eles criaram uma situação de ultraexposição. Isso chama a atenção de corregedoria do CNJ, e o CNJ vai dizer, não, isso virou bagunça. Então, acho que o grande problema nosso no direito das famílias, e que, claro, impacta muito na estrutura patrimonial e, por consequência, imobiliária, são os aspectos culturais. Né? O Brasil não pode viver acorrentado a uma cultura que muitas vezes não acompanha a roda da história. Com certeza, E a gente tem que enfrentar esses desafios, né? E regularizar essas situações, porque de vez em quando aparecem os inventários e ficam complicados, ficam intermináveis, né? Verdade. Então a gente está enfrentando. E, Natália, vamos tentar levar o professor Sandro para a ABAME, e eu tinha pensado, inclusive, em convidar a doutora Fernanda, ela é a nossa associada da ABAME também, e a gente fazer uma mesa para discutir isso com mais detalhes, entendeu? E até... Já ótimo, entendeu? Acho Eu já tinha conversado com a presidente, com a Alessandra, sobre esse assunto, e eu sei que é um assunto polêmico, e até porque a nossa audiência hoje está bem acima do normal, do Chega de Café. Eu sei que é um tema que interessa ao público, né? Às vezes a gente coloca alguns temas que são muito específicos, só para advogado, muito técnico, né? E o Instagram é aberto, então eu vejo poucas pessoas acompanhando. E eu estou vendo que o acompanhamento está sendo grande. Então isso é de interesse social, de interesse legal, né? E vamos tentar, tá, Natália? Você fica encarregada de organizar isso aí. Foi muito bom te ouvir, doutor Sandra. Muito obrigado. Fico muito, muito feliz mesmo, de coração. Que bom. É sempre muito bom ouvir o Sandro, porque ele traz essas discussões em que ele analisa ali por que a gente está nessa situação. Ele sempre traz para essa parte, para essa discussão, essa existência de discussão de gênero, dessa intromissão que o Estado tem nas nossas vidas. A gente está falando de direito de família, então por que o Estado deveria se intrometer tanto em como eu me relaciono com o outro? Então, ele deveria estar ali no papel de garantir os meus direitos, porque se eu me relaciono com 2, 3, 4 pessoas, e ali dentro daquela vida surgem ali questões patrimoniais, porque eu vou juntando patrimônio junto com, seja dentro de um trisal, eu vou juntar ali um patrimônio com ele, o Estado tem que me regulamentar aquilo e permitir a partilha entre a gente. E não tratar a gente como se não fosse família e dizer que vai ser ali uma divisão de bens dentro do direito civil e não dentro do direito de família. E a gente está vendo realmente a evolução muito grande nesse cenário, né? Que são as novas formas de família. Foi tema lá no CONAS, a gente debateu muito sobre isso. E o Sandro já fala de poliamor há muito tempo, que quando eu fiz a pós-graduação com ele lá na FEMPERJ, foi o tema que ele deu para a conclusão de curso. A gente foi poliamor, e isso aí já tem um tempo, não vou nem dizer quanto, mas já tem bastante tempo que o Sandro se dedica a essas questões que realmente são muito, são tidas como revolucionárias, mas que já estão aí há muito tempo e que a gente precisa debater, porque a gente tem mesmo um tribunal muito antiquado ainda nessa parte, que defende a monogamia, diz que não existe, que uniões paralelas, uniões estáveis paralelas não são aceitas, que seria só a primeira união estável. Então, aquela pessoa que teve um relacionamento, uma união estável de 30 anos com uma mulher e de 20 anos com a outra, que ficou 20 anos com ele, que construiu patrimônio com ele, não vai ter direito a nada, porque o que vale é que teve mais tempo com ele. Então, a gente tem esses cenários em que, quando não há esse reconhecimento, pessoas vão ficar ali desprotegidas. E a gente tem que defender aí a proteção de todas essas pessoas, de todos esses cenários. E o advogado, nesse cenário, é muito importante para mudar também a jurisprudência. A partir do momento que a gente defende esse tipo de coisa por aí, daqui a pouco a gente está conseguindo mudar a mentalidade também dos tribunais. E a gente precisa ser ativista nisso, levar isso lá para dentro, essas discussões para dentro dos tribunais, tentar mudar aí a cabeça das pessoas que realmente ainda veem o direito com um olhar diferente, fora de tudo isso, dessa revolução toda que vem acontecendo nesses últimos 10 anos. Então é sempre um prazer muito grande te ouvir, Sandro.
sempre me deixa muito reflexiva. Vou sair daqui pensando nessas palavras que você trouxe para cá e sobre como eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Trazer isso para dentro do meu trabalho. Então, muito obrigada. E pode deixar, doutor Daniel, que já vou marcar. A gente pode falar assim com a Fernanda. A Fernanda, inclusive, estava lá no CONAR, sentou do meu lado. Então, acho que a gente pode tentar marcar um dia para a gente estar todo mundo junto aí na ABAME. Vai ser ótimo e vamos deixar já esse encontro confirmado, tá? Só fica faltando mesmo marcar a data. Tá ótimo, tá confirmadíssimo. Muito feliz, muito, muito feliz. Muito obrigado. Tá bom, então, obrigado. A gente encerra aqui. Né? Tá, só quero parabenizar mais uma vez, doutor Sandro. Né? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, tô vendo aqui, a Márcia falou que Sandro é 1000, excelente como sempre, Tatiana Carvalho. Beijo, Tatiana, advogada também de direitos de família lá da Barra, uma querida. Presidente da Comissão de Família da OAB da Barra. Presidente, exato. Dilane, Tatiana. Muita gente querida aqui, claro, né? Porque o Sandro ia atrair todas essas pessoas queridas para cá. Então, queria realmente só pontuar que muita gente estava aqui mandando coração, dizendo que a live estava excelente e não tinha como ser diferente. Então, como não recebemos nenhuma pergunta, vou liberar o Sandro, né? Porque está no meio do horário do almoço. Então, vou liberar ele para ele almoçar. Um beijo para todo mundo e até semana que vem com mais uma live Chega de Café. Tchau! Boa tarde a todos. Parabéns, Natália, pela condução da live. Um abraço. Obrigada. Beijo, até.